Antes de começarmos, inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. Esta é uma história que vai abalar todos os adeptos do FC Porto. O que se passa dentro do Dragão neste momento? Há informações que podem mudar tudo e que poucos sabem. Uma jovem promessa que já cumpre a 8ª temporada no clube, um jogador que representa não só o futuro do meio-campo, mas também a própria identidade portista, está agora no centro de algo muito maior do que todos imaginam. O seu nome é Rodrigo Gonçalves, um médio de apenas 16 anos, mas cuja carreira já dá sinais de um percurso que pode transformar o FC Porto nos próximos anos. E se pensas que apenas se trata de mais uma renovação de contrato, engana-te. Há nuances que os bastidores escondem, histórias que nunca chegam à comunicação social e que podem mudar a dinâmica do clube em escalões superiores e na equipa principal. Rodrigo começou por jogar na UED Valonguense, mas rapidamente se destacou e foi integrado nas escolas do FC Porto, onde desde cedo mostrou uma maturidade fora do comum para a sua idade. Cumpre agora a 8ª temporada no clube e a sua evolução tem sido acompanhada de perto não apenas por treinadores, mas também por elementos estratégicos da direção que percebem nele algo que vai além do simples talento técnico. A capacidade de liderança, a visão de jogo e um entendimento profundo daquilo que significa vestir a camisola azul e branca. O próprio médio afirma, com naturalidade, que o seu maior objetivo é jogar na Primeira Liga e na Liga dos Campeões, e que todos os passos da sua carreira são orientados nesse sentido. Mas o que poucos sabem é que a direção vê em Rodrigo não apenas um jogador de futuro, mas uma peça estratégica para uma revolução gradual no meio-campo portista, preparando-o para assumir responsabilidades que muitos veteranos ainda não conseguem garantir de forma consistente. O impacto de Rodrigo no balneário é notório. Apesar da pouca idade, já partilha experiências com colegas mais experientes e aprende diariamente com eles, absorvendo não apenas competências técnicas, mas também estratégias comportamentais e a inteligência emocional necessária para lidar com pressão, críticas e expectativas gigantes. O jovem centrocampista destaca que a sua estreia pelos juniores foi um momento marcante. Nervoso, mas confiante, mostrou-se capaz de superar desafios que, para muitos, seriam esmagadores. E aqui reside o primeiro segredo. Os responsáveis do FC Porto veem nele um futuro líder, alguém capaz de se tornar não apenas um titular da equipa principal, mas um símbolo de continuidade, coragem e estratégia coletiva que poderá redefinir a forma como o clube se posiciona em competições nacionais e europeias. A ligação de Rodrigo aos campeões europeus sub-17 também revela algo que poucos percebem. Ele não é apenas um espectador, é alguém que observa, aprende e estabelece referências para o próprio percurso. Conecta-se com os melhores, aprende com os que já alcançaram a glória e ajusta o seu estilo de jogo para se tornar indispensável. O seu objetivo, declarado com firmeza, é representar Portugal nos sub-19 e, no futuro, ser uma peça-chave na equipa principal do FC Porto. Mas o que torna tudo ainda mais intrigante é que esta ascensão de Rodrigo surge paralelamente a movimentos que, se concretizados, poderão mudar radicalmente o presente do clube. É aqui que a história se torna explosiva. O nome de Casemiro começou a circular discretamente dentro do Dragão e fontes internas garantem que o interesse do FC Porto pelo experiente médio do Manchester United não é apenas teórico. Casemiro, que já deixou uma marca significativa em Portugal durante o período em que esteve ligado ao clube, surge agora como uma possibilidade real para reforçar o meio-campo e trazer experiência internacional para o grupo. O jogador viveu uma época complicada em Old Trafford, alternando entre banco e titularidade e lidando com um salário elevado que se tornou uma pressão adicional para a administração inglesa. O FC Porto, liderado por Francesco Farioli e com André Vilas-Boas a supervisionar decisões estratégicas, vê neste cenário a oportunidade de ouro. Trazer um jogador de calibre mundial que conhece a cultura do clube e que simultaneamente poderá guiar jovens talentos como Rodrigo Gonçalves, estabelecendo uma ponte direta entre experiência e juventude. Segundo fontes internas, Casemiro é visto como o reforço ideal não apenas pelo talento técnico, mas também pelo impacto psicológico que pode ter no balneário. A sua presença seria um catalisador para os jovens jogadores, um exemplo vivo de disciplina, visão de jogo e liderança que ainda escapa a muitos tais jovens de menos renome. E aqui está o ponto que poucos comentam. A chegada de Casemiro poderia acelerar o desenvolvimento de Rodrigo e de outros jovens promissores, estabelecendo uma hierarquia saudável, baseada em meritocracia e em aprendizagem direta com um dos melhores médios da última década. Não se trata apenas de um reforço de peso, trata-se de um plano estratégico que pode alterar a trajetória do FC Porto nos próximos 5 anos. Além disso, o interesse por Casemiro não diminui com a idade do jogador.
Pelo contrário, os responsáveis portistas percebem que o brasileiro, com 32 anos, ainda tem muito para dar. A sua experiência em competições de elite europeias, a capacidade de controlar ritmos de jogo e a força mental que demonstra fazem dele um ativo capaz de transformar a equipa num bloco mais competitivo, mais coeso e mais ambicioso. Para Rodrigo Gonçalves, isto significa aprender com alguém que já pisou os palcos mais exigentes do futebol mundial, absorvendo táticas, posicionamento e liderança sem filtros, algo que nenhum treino ou vídeo explicativo poderia oferecer. E por que é que tudo isto é relevante agora? Porque a administração do FC Porto acredita que a próxima janela de transferências será decisiva. Há movimentos internos e externos que podem reconfigurar não apenas o plantel, mas a própria estratégia do clube nos próximos anos. Rodrigo Gonçalves, ao renovar contrato, assume um compromisso com o futuro. Casimiro, se vier, trará o peso do presente e da experiência internacional. A combinação destes elementos cria um cenário quase cinematográfico. Jovens talentos a aprender com estrelas experientes, um balneário mais sólido, uma equipa mais competitiva e, acima de tudo, a possibilidade de reacender o prestígio europeu do Dragão. É impossível ignorar o efeito mediático que esta ligação provoca. Adeptos e rivais observam cada movimento com atenção, especulam sobre impactos imediatos e a longo prazo e tentam decifrar mensagens que apenas os insiders do clube conhecem. Rodrigo Gonçalves representa o futuro, Casemiro a experiência. Juntos, podem redefinir a forma como o FC Porto encara desafios internos e internacionais. E enquanto o clube não oficializa movimentos, a expectativa cresce, de forma quase insuportável. O FC Porto está neste momento num ponto de viragem. As decisões que serão tomadas nos próximos meses podem definir não apenas uma temporada, mas uma geração inteira. E no centro desta história estão dois nomes, Rodrigo Gonçalves, símbolo da nova geração, e Casemiro, possível regresso de um líder internacional. É um enredo que mistura juventude, experiência, ambição e estratégia e que ninguém fora do clube poderia antecipar completamente. Inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. Não percas nenhum detalhe desta história que promete marcar o futuro do FC Porto, transformar jovens promissores em líderes e devolver ao Dragão o prestígio europeu que todos esperam. Este é o momento em que tudo pode mudar e tu estás a assistir em primeira mão.